mergulhados na presença de Deus. Eu não quero só nadar, eu anseio ir mais fundo, mergulhando na presença de Deus. Submersos estaremos, alcançaremos o mais profundo, mergulhados na presença de Deus. Eu e minha casa estaremos. Graça e paz, queridos, muito bom dia. Nós estamos começando o programa Mergulhados na Presença. Esse é o seu programa de todos os sábados, né? Obrigado pela sua audiência. Estamos sempre juntos nesse horário de 7 às 8 da manhã. Já estamos por 5 anos no ar com o programa Mergulhados na Presença. Eu acredito mesmo que esse programa é um presente de Deus para todos nós. Para você, porque nós temos compartilhado de tudo aquilo que temos recebido do Senhor. E para nós, porque para nós é um privilégio muito grande poder dividir com tanta gente. O programa chega em mais de 220 cidades dentro do estado da Bahia. Então imagina quantas famílias assistem o programa, e para nós é um privilégio, uma honra muito grande, e nós sempre procuramos dar o nosso melhor, e o melhor que temos é o Senhor e as revelações que Deus tem nos dado, e a gente não se poupa para poder dividir contigo e compartilhar na proporção do que temos recebido. É para isso que existe o programa Mergulhados na Presença, para trazer edificação, trazer uma palavra de ânimo, de consolo, de orientação também para a sua vida. Eu quero começar o programa fazendo uma oração. Você pode perceber que nós estamos ainda no acampamento da Igreja Batista do Nova Sião. É um final de semana onde está acontecendo o encontro Resgatão. Estamos com 260 pessoas aproximadamente fazendo o encontro. É um encontro de renovação, de restauração, de ativação para o chamado de Deus para a vida das pessoas. Mas nós queremos então fazer essa oração, começando o programa, dedicando esse tempo ao Senhor, para aquilo que Deus vai fazer na minha vida e vai fazer na sua vida também. Então, vamos orar neste momento em nome de Jesus. Pai, nós queremos consagrar a Ti nossa vida neste dia, consagrar ao Senhor porque queremos estar alinhados contigo, queremos nos alinhar com o Teu trono, com o Teu governo, queremos o que vem do alto, a liberação de graça, de favor, de bênção, de provisão, de proteção. Queremos ser alvos do fluido Espírito do Senhor. Nos alcance nesse dia com Tua graça, com a manifestação do poder do Teu reino, e todas as coisas cooperem para o nosso bem. Tudo seja guiado pelo Teu Espírito na minha vida e na vida de cada pessoa que nos assiste neste momento. Nós consagramos a Ti o programa Mergulhados na Presença em mais uma edição no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém e amém. Olha, nós concluímos na segunda-feira passada mais uma etapa do projeto Redenção em Vitória da Conquista. Agradecemos muito a Deus porque o Senhor tem permitido que a gente coopere com o projeto de Deus para a cidade de Vitória da Conquista. E é o projeto Redenção, um projeto que nasceu há 9 anos atrás. Essa foi a 9ª edição do projeto e nós preparamos uma matéria especial para você poder ver o que Deus está fazendo em Vitória da Conquista. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. A tua igreja te adora. Mais alto, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Do projeto Redenção trouxe muitas novidades para os participantes. Através de uma direção de Deus, os encontros nas praças saíram das 12 horas e passaram para a viração do dia. A aprovação do horário profético pôde ser verificada através de uma maior presença das pessoas, que encheram e enfeitaram as praças do centro da cidade com a camisa símbolo do projeto. É maravilhoso saber que Deus está conduzindo todo o processo
porque quando chegamos agora no meio do ano, já nos preparando para essa etapa, nós ouvimos a voz profética da parte do Senhor, usando várias pessoas, de que nós deveríamos fazer estas mudanças, principalmente com relação ao horário. Nessa 9ª edição seria a parte da tarde, na viração do dia. E agora a gente já está vendo como deu certo, como os resultados foram maravilhosos, ficou muito mais fácil para que as pessoas pudessem vir participar. Nós estamos tendo o número dobrado de pessoas para estar nas praças. Estando nas praças está sendo maravilhoso. A gente percebe que tem algo diferente acontecendo, há uma leveza, né? É como se os céus já estivessem preparados e o Senhor tomando a frente de todo o projeto, de todo o processo, conduzindo todas as coisas. Conquista é uma cidade privilegiada. Esse projeto nasceu aqui nessa cidade e tem sido referência para outras cidades, não só do Brasil, mas fora do Brasil também. E essa mudança veio só abrilhantar ainda mais esse projeto, veio tornar esse projeto ainda mais uma bênção para a nossa cidade, né? Nós percebemos que até nessa questão de agregar mais pessoas, outras igrejas também foi muito importante. Essa mudança de horário, a questão que nós nos reunimos ao meio-dia, a questão toda do calor, setembro começa quente, né? E aí na viração do dia, no momento às 18 horas, com a direção que o Senhor nos deu, até para a gente poder estar combatendo o reino das trevas com adoração. E a tônica, né, desse projeto Redenção, que está na sua 9ª edição, esse ano tem sido a adoração. Estamos nas praças orando, mas acima de tudo adorando ao Senhor. Os cultos à tardezinha, na virada da noite, têm sido cultos abençoados. Eu creio que tudo que o inimigo preparou para dividir a igreja, para fracionar a igreja, olha, ele não conseguiu. Estamos mais unidos, já podemos respirar uma atmosfera poderosa da presença de Deus. Eu creio que muitas coisas ainda Deus vai fazer na nossa cidade por esses dias. Deus nos tem abençoado, Ele tem dado diretrizes, Ele tem falado, Ele tem determinado atos proféticos, Ele tem entregue a revelação da palavra, Ele tem sido honrado, e isso tem feito com que o projeto toque o coração de Deus, que esse é o alvo, é tocar o coração de Deus. E quando o coração de Deus é tocado, Ele vem, Ele desce e manifesta a glória dele. Na quinta-feira à noite, a concentração de todas as igrejas participantes do projeto reuniu mais de 1.000 pessoas no ginásio Sião. A banda da Polícia Militar entoou louvores ao Senhor e mais uma vez mostrou que a união entre a polícia e a igreja é fundamental na luta contra a violência e por dias melhores em Vitória da Conquista. Sem sombra de dúvidas, esse projeto é importantíssimo para a cidade. A gente percebe a redução, a gente percebe o envolvimento, inclusive no âmbito policial, né? No nosso caso, a gente percebe que alguns policiais que conseguem reconhecer, conseguem ter a oportunidade de conhecer a Cristo e se dispor a trabalhar em prol daquilo que Cristo pregou, a trabalhar em prol das almas, a trabalhar em prol das pessoas que precisam do amor de Cristo. Toda a sociedade começa pela família. Quando a família está mal, está ruim, né, vai mal, a sociedade também, infelizmente, vai mal, né? Nesse sentido, a igreja tem cumprido o seu papel, né, o seu papel fundamental, e entrar nessa guerra espiritual para fazer a diferença. E nós sabemos, nós cremos no poder de Deus e sabemos o quanto isso é benigno, combatendo droga, violência, né, combatendo todas essas áreas que têm sido, né, problemáticas, inclusive para nós, policial, que às vezes não chegamos a dar conta pelo crescimento, né? Mas quando a igreja ela parte, né, nesse combate, em oração, né, combatendo com firme os soldados de Cristo, né, aí faz a diferença. Como convidados, os pastores Paulo Roberto e Gerald Steele dos Estados Unidos ministraram palavras vindas diretamente do trono de Deus. Eu conheço muito bem o trabalho do George Otis Jr. e transformações que
que várias cidades ao redor do mundo têm feito. Então, para mim, foi uma honra estar aqui com os irmãos nesta noite. Eu senti uma unidade, porque união é um ajuntamento, mas a unidade é um só espírito, uma só alma, é como Atos dos Apóstolos, os que criam estavam juntos, né, unidos. Então eu creio que a repercussão, tanto no mundo espiritual como no mundo físico, é muito forte, porque as correntes, os principados, eles são vencidos no alto e o resultado vem na terra. Eu creio que vocês vão ter uma grande colheita por causa do que vocês estão plantando. Na próxima semana, vamos conferir como foi a carreata e o desfile de 7 de setembro. Você não pode perder. Vai dando glória. Povo de Deus na glória. E agora? Aleluia! Aleluia! Cadê a alegria do povo de Deus? Você está vivo, diga aleluia! Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Olha, a matéria que você acabou de assistir mostrou para nós uma parte da programação do Projeto Redenção, o que aconteceu nas praças e no ginásio da Igreja Batista Nova Céu na quinta-feira à noite. Inclusive, logo após o bloco comercial, nós vamos assistir a mensagem que foi ministrada lá no ginásio pelo pastor Geraldo Stil. Ele mora nos Estados Unidos, e veio também o pastor Paulo Roberto, que é um missionário experimentado, que tem rodado muitos lugares fazendo a obra de Deus. E no próximo final de semana, nós vamos exibir uma matéria com o que aconteceu na carreata no domingo e também com o desfile cívico, onde nós participamos, o Projeto Redenção esteve marcando presença mais uma vez, tá? Então, não saia daí, nós vamos para o intervalo comercial e logo após a ministração dessa mensagem impactante que Deus tem para a sua vida hoje. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. A Evolution Jeans informa que acabou de receber a sua nova coleção Primavera-Verão, que está de arrasar. São camisas, blusas, vestidos de festa, saias, calças e um grande estoque de ternos de várias marcas para todas as idades e pelo menor preço do Brasil. Por isso, não compre ternos antes de visitar a Evolution Jeans. Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Conquista. Todos os dias você precisa mergulhar na presença de Deus, mas aos sábados o seu mergulho é junto com o apóstolo Edilson e o programa Mergulhados na Presença. Matérias, entrevistas, ministração da Palavra de Deus, campanha de oração e muito mais. Todo sábado na TV Aratu SBT às 7 da manhã. Oferecimento Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro. Mergulhados na presença de Deus. Saúdo a igreja nesta noite com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Nós não merecemos essa graça salvadora que tem nos alcançado, mas nós queremos dar graças a Ele nesta noite, pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos aqui nesse lugar. Agora, deixe-me iniciar dizendo o seguinte: eu não sei o que vai sair da minha boca, porque há pouco tempo eu estava lá na minha igreja, lá nos Estados Unidos, no domingo retrasado, estive pregando em inglês. Eu aprendi português aqui com 28 anos de idade, lá na escola de línguas lá em Campinas. E olha, para ser bem honesto com vocês, essa questão de aprender
o novo idioma é um grande desafio. Eu me lembro que quando eu estava na escola de línguas, eu saía quase todos os dias para ir à cidade, conversar com as pessoas, aprender um pouco mais sobre a cultura brasileira. E com tudo isso eu comecei a aprender algumas gírias. Inclusive para aqueles irmãos um pouco mais idosos aqui hoje, os irmãos se lembram que naquela década dos 70 e 80 tinha uma expressão bastante comum entre a juventude. A expressão foi assim: falou, bicho. Alguém está lembrado? Agora, eu estava também naquela escola aprendendo o português e eu estava aprendendo que na língua portuguesa nós temos palavras femininas e masculinas. Em inglês não tem nada em termos de palavras masculinas e femininas. Então, um dia eu fui lá para o banco para cambiar um dinheiro. Eu estava lá, tinha uma moça, uma polaquinha, né? Um cabelo assim loiro. Eu me lembro que eu olhei para ela e pensei, puxa, agora eu estou falando com uma moça. E eu quero soltar um pouquinho de gíria. Mas eu estou falando com uma moça, então eu acho que eu tenho que alterar alguma coisa. Olhei bem para ela e eu falei assim: falou, bicha. Eu vi a cara dela, né? A cor, sendo polaca, a cor começou a subir. E ela não sabia se era para rir ou chorar. Mas foi uma coisa tão engraçada. E no dia seguinte, cheguei na escola de línguas e tinha uma professora chamada Betty. Eu perguntei para ela, disse: olha, professora Betty, essa palavra bicha tem qualquer significado no contexto brasileiro? Olha, quando eu soltei essa palavra, a mulher quase perdeu o fôlego. Ela foi: ô seu Geraldo, o senhor não pode falar essa palavra. E para ela explicar para mim, gente, esses são os desafios transculturais que nós enfrentamos. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias nessa noite no livro de Êxodo, porque eu sei que os irmãos têm um grande propósito, é para trazer o reino de Deus para a vitória da conquista, não é verdade? Agora eu gostaria de iniciar com uma pergunta: a vitória em vitória da conquista? Amém. Mas uma vitória até fraca. A vitória em vitória da conquista? Aleluia. Aleluia. Eu quero compartilhar rapidamente com vocês nesta noite uma pequena palavra que nós encontramos no livro de Êxodo. Vamos nos colocar em pé mais uma vez, em reverência à leitura da palavra. Êxodo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia, mas ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora eu virarei para lá e verei esta estranha visão. Agora deixa-me colocar aqui um pequeno parênteses. Quantas vezes nas nossas vidas nós perdemos a bênção que Deus quer nos dar por falta de uma curiosidade espiritual? Quantas vezes? Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui.
Continuou Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para que uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferizeu e do heveu e jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo. Os irmãos podem se assentar. Um dos maiores temas no Novo Testamento e da Reforma é o sacerdócio de cada crente. Todos nós somos sacerdotes. Inclusive é bem interessante para ler no livro de Apocalipse, porque naquele primeiro capítulo nós encontramos algumas verdades: que nós somos servos, que nós somos também reis para reinar com Ele em vida, e que nós somos sacerdotes. Agora, como sacerdotes, qual é o nosso papel? Eu gostaria de rapidamente destacar 4 áreas onde nós devemos desempenhar o nosso papel. Em primeiro lugar, nós ministramos a Deus como sacerdotes. Inclusive hoje à noite eu gostei demais do louvor, porque nós estamos ministrando a Deus nesse processo. Em Hebreus 3:15 a palavra diz: portanto, ofereçamos sempre por meio dele, por meio de Jesus, a Deus sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Em segundo lugar, nós ministramos uns aos outros, justamente no contexto das igrejas. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 4:10: servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Agora, os irmãos têm dons que eu não tenho e vice-versa. Portanto, nós precisamos uns dos outros e nós ministramos uns aos outros. Em terceiro lugar, nós ministramos ao mundo perdido. 1 Pedro 2:9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E esse papel os irmãos entendem muito bem, eu creio, nesse contexto de transformação. Nós fomos colocados aqui neste mundo para evangelizar e principalmente para fazer discípulos. O verbo principal da grande comissão é fazer discípulos de todas as nações. Estamos falando sobre etnias, povos. Nós temos que fazer discípulos entre eles. Em quarto lugar, nós ministramos aquele mundo tenebroso. Eu fiquei de boca aberta um dia quando eu li em Efésios 3, versículos 11 a 12, a função, o papel da igreja para ministrar a vitória do Calvário
para principados e potestades, anunciando a vitória de Jesus sobre eles na cruz do Calvário. E se você tiver qualquer dúvida sobre isto, vai lá e os irmãos podem ler em Colossenses 2,15, onde o apóstolo Paulo escreve que foi ali na cruz que Jesus Cristo conquistou Satanás e todos os seus demônios. E a cruz não representa uma derrota. Muitas vezes nós temos irmãos que acham assim, que a cruz representa uma certa derrota. Que nada. Foi ali que Jesus Cristo conquistou o reino das trevas na cruz do Calvário. Eu me lembro uma vez nos Estados Unidos, depois de nossa passagem aqui no Brasil, nós voltamos para os Estados Unidos. Eu estava dando aula na área de missiologia no seminário, e um dia eu recebi um telefonema de uma senhora que morava num outro estado. E ela queria algumas informações sobre o nosso seminário, porque ela disse que ela estava envolvida em bruxaria e ela queria sair da bruxaria. E eu recebi esse telefonema. A nossa recepcionista, sabendo que eu tive assim passagem pelo Brasil, e ela achava que provavelmente o pastor Geraldo deve saber alguma coisa sobre esse negócio de expulsar demônios, né? Então eu comecei a conversar com essa senhora por telefone. E realmente era uma bruxa. E eu estou no meio daquela conversa quando de repente se manifesta justamente um demônio. E um demônio, um daqueles bravos. E o demônio falou assim comigo, e disse: mas o senhor não sabe com quem o senhor está lidando. E eu, com a maior tranquilidade, eu disse para ele: mas eu sei perfeitamente com quem eu estou lidando. Eu estou lidando com um demônio, um ser que foi derrotado na cruz do Calvário. Citei para ele Colossenses 2,15. E quando eu citei esse texto bíblico, o demônio falou assim para mim: mas o Senhor tem toda a razão. Eu sei que o lugar que me cabe é o inferno, e onde eu vou gastar uma eternidade. Então eu falei para ele: bom, desde que nós estamos de acordo, vamos cortar agora a nossa conversa. Vai-te embora, eu quero falar com essa senhora. Autoridade. Muito bem. Agora, Moisés é um dos maiores líderes de todos os tempos. Qual foi a sua tarefa? Ou seja, o seu papel principal? De acordo com o livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 10, 11 e 12, a sua maior responsabilidade era de tirar o povo da escravidão, do cativeiro. Agora, qual é o nosso papel? Se nós quisermos trazer para a vitória da conquista o reino de Deus, se nós quisermos ver essa cidade totalmente transformada, qual é o nosso dever, a nossa responsabilidade? Nós temos que resgatar o povo e tirar o povo das trevas. A Bíblia diz que depois da morte de José, um período de aproximadamente 430 anos, a palavra diz que levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Êxodo 1:8. É interessante como Deus preparou Moisés para esse trabalho. Ele começou como? Como um príncipe, não é verdade? Ele foi tirado das águas e tornou-se um príncipe. Depois ele se tornou um patriota. Ele defendeu os hebreus, matou um egípcio. E depois ele trabalhou como um pastor de ovelhas. E finalmente, com essa preparação, ele tornou-se o grande libertador do povo de Deus. Mas mesmo assim, com toda essa preparação, ele faltava coragem.
Não é verdade? E perante este desafio, Moisés começou a resmungar um pouco. Eu não sou um homem capacitado. E qual foi a resposta de Deus quanto a isto? Ele prometeu para ele no versículo 12, a sua presença. Ele prometeu para ele nos versículos 13 a 19, as suas palavras. E finalmente no versículo 20, ele prometeu para Moisés os seus prodígios. Amados, o Deus que nos chama, que nos convoca, Ele vai nos preparar para que nós possamos desempenhar esta obra. Ele não começou esta obra aqui em Vitória da Conquista. Ele não começou essa obra para simplesmente encerrá-la. Deus tem um grande propósito. Os irmãos estão trazendo o reino de Deus para esse lugar. Agora, nessa história que nós acabamos de ler, em Êxodo 3, e também eu quero ler um pouco mais adiante, o versículo no capítulo 4, nós encontramos 3 símbolos fortes, quando nós falamos em termos de preparação. Qual é o nosso alvo? É para trazer o reino de Deus. Não é verdade? Os irmãos estão de acordo? Os irmãos estão entendendo o meu português? Amém. Então vamos falar um pouquinho sobre esses 3 símbolos. Em primeiro lugar, nós encontramos o fogo. O fogo que representa, na palavra de Deus, santidade. Santidade. Qual foi a palavra que Deus deu para Moisés? Tira as suas sandálias, porque é terra santa. Inclusive com essa oração, a palavra profética que nós ouvimos nesta noite. Qual foi essa palavra? Uma palavra sobre santidade. Deus está nos convocando para santidade. Para santidade. Romanos capítulo 1, versículo 4. Nós encontramos o nome que foi dado ao Espírito Santo. Ele é chamado o Espírito de Santidade. O Espírito de Santidade. Muitas vezes no contexto, agora eu vou falar como estrangeiro, mas muitas vezes no contexto brasileiro, nós falamos mais sobre milagres e prodígios e poder, e esquecemos no final das contas, Ele é o Espírito Santo. Santidade. Eu acho incrível que quando Pedro voltou para Jerusalém para falar sobre o Pentecostes gentil, ele estava dando um relatório para a liderança ali na igreja de Jerusalém. Ele não falou sobre os milagres e prodígios. Ele disse: os corações daqueles homens, os gentios, foram purificados pela fé, como os nossos corações. Olha, nós servimos um Deus santo e Ele nos convoca para a santidade. Agora vamos para capítulo 4. Eu vou ler apenas um versículo. Versículo 20. Para os irmãos que tiveram passagem lá, por uma cidade chamada Curitiba, 20, versículo 20. Assim tomou Moisés sua mulher e seus filhos, e os fez montar num jumento, e voltou para a terra do Egito, e Moisés levou a vara de Deus na sua mão. O segundo símbolo é o jumento, que biblicamente representa o quê? Humildade. Nós iniciamos com santidade, agora nós estamos falando sobre humildade. Moisés saiu do Egito como príncipe, mas volta agora como um simples pastor de ovelhas.
um emprego desprezado pelos egípcios. Ele voltou humilde. Em Atos 7, versículo 22, a palavra diz: Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso de palavras e obras. Mas agora, Deus levou Moisés ao deserto para refazê-lo. Resultado, Números 12, versículo 3. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Estamos falando agora sobre humildade. Se nós quisermos trazer o reino para essa cidade, santidade, humildade. Inclusive, desde que eu cheguei ontem à noite, eu soube que algumas igrejas e pastores que começaram nesse movimento com os irmãos, talvez por uma carência de humildade, têm saído do convívio. Finalmente nós encontramos a vara de Deus, que representa para nós a autoridade. Santidade, humildade, autoridade. E para combater os feiticeiros no Egito, Deus tinha que preparar seu homem. E agora ele leva na sua mão a vara de Deus, que representa a autoridade. A nossa luta não é contra carne e nem sangue. Nós estamos lutando contra potestades e principados, amados. Não é uma luta carnal. Inclusive, quando Jesus nos deu a grande comissão, ele começou assim, dizendo que toda a autoridade foi dada a ele. Portanto, ide e fazei discípulos. Nós vamos sair na autoridade de Jesus para desempenhar a grande comissão. Muitos anos atrás eu tive o privilégio para ouvir um grande pregador nos Estados Unidos. Ele estava pastoreando durante alguns anos a Igreja Batista do Calvário em Manhattan. O nome dele era Stephen Olford. Stephen Olford hoje está com Jesus. Ele chegou a falecer há poucos anos atrás. Mas eu ouvi este homem pregando numa escola de evangelismo do Billy Graham. Eu nunca vou esquecer aquela mensagem. Ele pregou sobre a grande comissão. E quando ele falou sobre a autoridade, ele disse que quando ele era um menino, seus pais eram missionários no país chamado Angola. Os irmãos devem saber que Angola também, a língua oficial é justamente o português. Ele disse que seus pais estavam tentando evangelizar uma tribo muito complicada. E eles não estavam tendo um bom êxito naquele trabalho, porque eles estavam combatendo um feiticeiro muito forte naquela região. E o Stephen Olford disse que ele soube através do pai dele que realmente o feiticeiro havia combinado uma data para chegar na casa dele, e segundo a palavra que se espalhou e que chegou aos ouvidos dessa família, ele disse que ele ia chegar na casa deles com uma espingarda e que ele iria matar todo mundo. E o Stephen Olford disse que naquela manhã, naquela data, naquele dia da previsão, o homem chegou. Ele disse: meu pai simplesmente, ele saiu para fora na varanda da nossa casa, olhou para aquele homem que estava lá com uma espingarda nas mãos, ele apontou seu dedo assim e falou apenas uma frase: está amarrado em nome de Jesus. E naquele momento o Stephen Olford disse que aquela espingarda foi para cima e o homem caiu no chão, como ele mesmo tivesse levado uma bala no peito.
Ele ficou lá mais do que uma meia hora, sem mexer. E finalmente, depois de uma meia hora, ele se levantou e saiu às pressas. Ele saiu correndo, deixou justamente a espingarda no quintal. Os irmãos sabem alguma coisa? O homem chegou a falecer dentro de um prazo de 48 horas. Com Deus você não se brinca. Parece uma página do livro de Atos. Mas o que eu achei interessante é o seguinte. Eu achei interessante que em breve milhares e milhares e milhares de pessoas que faziam parte daquela tribo chegaram a conhecer a pessoa de Jesus. Amados, nós temos autoridade e nós temos que exercê-la. Então, qual é o nosso ministério? De acordo com a palavra, como sacerdotes, nós ministramos a Deus. Nós ministramos no contexto da igreja, uns aos outros. Nós ministramos aquele mundo que necessita de Jesus. Anunciamos as boas novas. Em quarto lugar, nós ministramos às vezes aquele mundo das trevas, anunciando a vitória de Jesus, quando for necessário. Agora, fazendo o nosso preparo para que o reino de Deus chegue à vitória da conquista, nós precisamos de 3 coisas. Quais são? O fogo representa o quê? Santidade. O jumento representa o quê? Humildade. Em terceiro lugar, a vara de Deus representa o quê? Autoridade. Agora vem uma pergunta. Uma pergunta individual. Você, meu irmão, minha irmã, você está preparado nesta noite para levar avante esta palavra do reino? Esta é a minha pergunta. Porque sem santidade, sem humildade e sem autoridade, a coisa não vai andar nem com dinamite. Nós precisamos dessas qualificações nas nossas vidas. Vamos nos colocar em pé. Uma palavra bem simples, mas eu quero que todos entenderam bem. Vamos curvar as nossas cabeças. Nesse momento eu gostaria de saber, será que nós temos alguém aqui nessa noite? Pastor Geraldo, para ser bem honesto, eu estou agora faltando santidade na minha vida. Eu gostaria que você levantasse a sua mão. Eu estou batalhando nessa área, falta de santidade. Amém. Talvez nós temos algumas pessoas que estão faltando até humildade. Ou outras pessoas que estão faltando autoridade. Quantos de vocês estão achando que há uma carência de autoridade na sua vida? Amém. Vamos fazer o seguinte, eu gostaria que essas pessoas que levantaram nas suas mãos, vamos chegar na frente, nós queremos orar. Eu gostaria que o apóstolo veio para cá para fazer esta oração, amém? Irmãos, podem chegar. O segredo está aqui, viu, amados? Santidade, mais e mais. Autoridade. Este lugar, tu és real. Me entregar
totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custa, inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, toda a vida sem jamais te conhecer. És minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, toda a vida sem jamais te conhecer. És minha fonte, minha colheita, minha herança. Deus eterno, Deus santo, Deus lindo, Deus maravilhoso, nós estamos na tua presença, Senhor. Há um anseio no nosso coração por esta cidade, Senhor, para que ela seja resgatada, seja redimida, Senhor. Nós pedimos o teu agir sobre a vida da tua igreja. Reveste a tua igreja de um manto de santidade, Senhor. Chama-nos para a santidade, Senhor. Desperta-nos para a santidade, Senhor, para que a tua igreja possa avançar nesta cidade e atrair o reino do Senhor para a vitória da conquista. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, convença-nos da justiça, do juízo e do pecado, e faz-nos andar na rota da humildade, Senhor, de um coração temente, quebrantado e alinhado com o coração do Senhor. Deus Altíssimo, Deus Santo, Deus Eterno, Deus lindo, Deus maravilhoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, reveste-nos desta autoridade, Senhor, para que possamos avançar em batalha, em guerra, em ímpeto, Senhor, contra as portas do inferno, para que as portas do inferno
não consigam impedir o avanço da tua igreja em Vitória da Conquista, o avanço do teu reino em Vitória da Conquista. Seja conosco, ilumina a tua igreja, Senhor, guia a tua igreja, prepara a tua igreja, quebranta a tua igreja, Senhor, desperta a tua igreja, Senhor, nesta cidade, e faz-nos marchar, Senhor, em direção a uma conquista. Nós somos gratos ao Senhor por esta palavra nesta noite. Aqui estão os teus filhos, Senhor, entendendo a necessidade de santidade, entendendo a necessidade, Senhor, de humildade, entendendo a necessidade de autoridade. A autoridade, nós queremos que venha o teu reino, que venha o teu reino, Senhor, e seja feita em Vitória da Conquista a tua vontade, assim como a tua vontade é feita no céu. Oh, estabeleça o teu propósito, estabeleça o teu comando, estabeleça o teu domínio sobre Vitória da Conquista. É a nossa oração, Senhor. Somos gratos em nome do Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus diga amém. Grite aleluia e dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Meu Deus, louvado seja o Senhor. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. A Evolution Jeans informa que acabou de receber a sua nova coleção Primavera-Verão, que está de arrasar. São camisas, blusas, vestidos de festa, saias, calças e um grande estoque de ternos de várias marcas para todas as idades e pelo menor preço do Brasil. Por isso, não compre ternos antes de visitar a Evolution Jeans. Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Conquista. Todos os dias você precisa mergulhar na presença de Deus, mas aos sábados o seu mergulho é junto com o apóstolo Edilson e o programa Mergulhados na Presença. Matérias, entrevistas, ministração da Palavra de Deus, campanha de oração e muito mais. Todo sábado na TV Aratu SBT às 7 da manhã. Oferecimento Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro. Mergulhados na presença de Deus. Esse momento do Projeto Redenção é um momento de muita oração, muita intercessão, muito clamor. Nós acreditamos que teremos resposta do céu, porque o Senhor diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Então nós estamos firmados nesta palavra, que o clamor do povo de Deus por uma cidade terá uma resposta positiva. Acreditamos que grandes coisas o Senhor já fez e ainda fará em Vitória da Conquista. Queridos, nós temos anunciado a segunda conferência Mergulhados na Presença em Vitória da Conquista. Vai começar no dia 29 de outubro até o dia 1º de novembro. Presença confirmada de Cris Duran, o pastor Elcio Kaufmann. Ele está vindo de Kansas City, dos Estados Unidos, vindo para esta conferência, porque ele trabalha com a implantação das torres de oração e adoração no mundo inteiro, ou seja, onde existe ministérios de língua portuguesa no mundo. Ele morou por um tempo na Inglaterra e ele esteve ali implantando, ensinando, ministrando sobre esse tema. Ele voltou para Kansas City e ele vem para ministrar sobre esse assunto, sobre oração, intimidade, busca, contar a experiência que transformou a vida dele, a sua família, no relacionamento com Deus, tremendo. Ele também já está confirmado. E o apóstolo Luiz Hermínio também, maravilhoso, ele pediu para ter um tempo maior conosco e ele vai ficar mais tempo conosco então nessa conferência, e vai ser uma conferência marcante, de 29 de outubro a 1º de novembro. Vá preparando aí a sua agenda, prepara a sua viagem, você que está vindo de outra cidade. Nós já temos muitas caravanas inscritas já. O acampamento, esse local aqui de onde nós estamos gravando, já está super lotado, com as reservas de hospedagem aqui no nosso acampamento. Eu creio que vai ser uma conferência que vai trazer uma repercussão muito grande.
vai trazer transformação de vida, vai trazer um impacto tremendo, onde as pessoas vão ter o início de um novo tempo na sua vida. E você não pode perder, não pode por nada. Deixa o Espírito Santo te convencer, prepare a sua mala e venha para mergulhar na presença com a gente. De 29 de outubro a 1º de novembro, segunda conferência Mergulhados na Presença. Meu Deus! Nós vamos agora orar pela campanha da Providência Divina, vamos suplicar o favor do Senhor. Deus vai nos visitar nessa oração, você crê? Então vamos entrar com fé, vamos nos ligar ao trono do Rei, para que Ele olhe para nós neste momento e venha com providência divina na minha vida, na sua vida. Você que está na campanha, permaneça fiel até o fim, e você que não está, pode começar hoje a campanha, para que durante 7 sábados a gente tenha esse momento de intercessão, de oração pela sua vida, pela sua família, tá? Vamos orar então. Pai, nós te louvamos de coração. Obrigado pelo favor do Senhor que está sobre nós, pela bondade, pela graça, pela misericórdia que nos alcança todos os dias. Senhor, existem pessoas que estão debaixo de uma grande necessidade, e eu clamo ao Senhor em nome de Jesus, confiados no mover do Espírito Santo, que elas sejam assistidas neste momento da sua tribulação, da sua luta, dos seus anseios, das suas necessidades e inquietações. O Senhor traga paz aos corações, traga luz, traga direção. O Senhor traga provisão, livramento, proteção, Senhor. E que o teu reino se estabeleça na vida de cada pessoa. Reina, comanda, governa, toma o controle, toma a direção. Senhor, que todo o domínio maligno seja quebrado, sejam desfeitas as obras do diabo. Onde chegar a minha voz, esta imagem, este programa, ali esteja sendo estabelecido cura, libertação, transformação e salvação. Livra do mal cada pessoa, Senhor. Livra do mal, livra das garras do inimigo. Cadeias estejam sendo quebradas, opressões cessem agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor alcance a todos com a nuvem da tua glória. Traga cura, libertação, paz, traga provisão, Senhor, restaura os relacionamentos, traga provisão financeira, traga cura para aqueles que estão enfermos, traga paz aos que estão aflitos, Senhor, e direção aos que estão desnorteados. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Graças a Deus, o Senhor é comigo, o Senhor é contigo. Que tenhamos um final de semana abençoado, brilhante, debaixo da glória do Senhor. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. E eu quero convidar você para estar conosco amanhã, tá? Nós teremos o nosso culto amanhã de manhã, amanhã à noite. E você é o nosso convidado especial, você juntamente com a sua família, para vir e participar conosco destas reuniões. Nós temos durante a semana, na terça-feira às 19h30, na quinta-feira também às 19h30, sexta-feira à tarde, sábado juventude, domingo pela manhã e domingo à noite. Temos também as nossas igrejas em Brumado e Planalto, tá? Você pode pegar o endereço, Igreja Batista Nova Ação em Planalto, em Brumado, e você vai estar sendo bem servido. Deus te abençoe, um grande abraço, fica na paz do Senhor Jesus.